Então, após essas perguntas, inclusive para poder existir uma estabilização emocional, perguntas inclusive acerca de se existe algum plano definido, se a pessoa tem algum meio para se matar, ou se já fixou alguma data, ou seja, ligadas a questões de ideação, mas também de planejamento suicida. Também é importante verificar que gradação de risco a pessoa se encontra, se no risco baixo, no risco médio ou no risco alto. Se for no risco baixo, por exemplo, as pessoas geralmente são essas pessoas que nunca tentaram suicídio antes, que têm ideias de suicídio, mas são passageiras e perturbadoras, não planejam como se matar, não existe um planejamento. Se existe algum tipo de transtorno mental, se presente com sintomas bem controlados, se faz uma boa adesão, a gente percebe que existe uma boa adesão ao tratamento e se tem uma vida e apoio social. Nesse caso, é importante o manejo no seguinte formato. Trabalhamos o sentimento que a pessoa traz, inclusive sentimentos relacionados ao suicídio. Então, quanto mais abertamente a pessoa fala sobre essa perda, sobre esse isolamento, sobre essa desvalorização, menos turbulentas essas emoções vão se tornando. Mas quando a turbulência emocional cede, ou seja, quando a pessoa se torna reflexiva, isso é importante para esse processo da pessoa, porque este processo de reflexão vai fazer com que ele possa revogar a decisão de morrer e tomar uma decisão por viver. Outro ponto importante para o risco baixo é focalizar nessa força que a pessoa traz de enfrentamento, explorando possibilidades de vivências anteriores que foram resolvidos no decorrer dessa vida, para que ela consiga perceber como ela tem feito como ela percebe esses enfrentamentos da vida e essas experiências de crise, para que ela consiga refletir a respeito dessa possibilidade a respeito do suicídio. Então, é importante que a gente encaminhe essa pessoa a um profissional da saúde mental e possivelmente a um médico. Quando o risco é moderado, nós podemos observar uma pessoa que já passou por alguma tentativa de suicídio. Claro, gente, isso não é uma regra matemática, isso que fique bem claro. Mas são estudos, né? Então a pessoa geralmente já passou por alguma tentativa de suicídio, tem ideias persistentes a respeito do suicídio, inclusive com a possibilidade dessa ser a única forma de solucionar essa dor, não tem plano de como se matar, não é uma pessoa impulsiva, não abusa ou não depende de álcool ou algum tipo de substância psicoativa ou ambas. E conta com um apoio social. Nesse caso, é importante oferecer novamente esse apoio, trabalhar esses sentimentos, focalizar nessa força positiva da pessoa e continuar focalizando nesse sentimento de ambivalência do morrer e do viver, ou morrer ou acabar com essa dor, né? O profissional precisa sentir que nesse ponto da ambivalência, a pessoa suicida que fica entre esse morrer e esse viver, até que gradualmente essa força do viver se fortaleça. Explorar as alternativas do suicídio também é uma outra forma de lidar com essas pessoas em risco, para que a pessoa consiga perceber que há possibilidades e que essas possibilidades possam trazer a essa pessoa um sentimento de esperança e que ela possa considerar esse sentimento.
É importante que a gente consiga encaminhar essa pessoa aos profissionais, ao psiquiatra, ou marcar uma consulta o mais breve possível. Além disso, também é muito importante entrar em contato com a família, amigos e reforçar o apoio com eles. Quando o risco ele é alto, há algumas características também ligadas às pessoas. Então, possivelmente já passou por tentativas de suicídios, existe uma questão de depressão grave ou algum tipo de influência de delírio ou alucinação, existe um abuso e dependência de álcool, desespero e tormento psíquico que é intolerável, que a pessoa não vê mais saída, existe um plano definido para se matar, e dentro desse plano existe a escolha desses métodos para fazê-lo, e também, mas também a pessoa já tomou as providências para o ato suicida. Nesse caso, quando existe esse plano definido, existem os meios para fazê-lo e ele será imediato, nós precisamos estar junto com essa pessoa. Não, as pessoas não podem ficar sozinhas, nem ao banheiro sozinhas. Eu abri também esse exemplo de nem ao banheiro porque existe também dados que evidenciam mortes nesses locais. Além disso, a gente precisa gentilmente conversar com essa pessoa, remover todos os meios, pílula, faca, arma, inseticida, e esse distanciamento dos meios, desses métodos, eles são inclusive fatores de proteção. Precisamos entrar em contato com essa família, com os profissionais, para providenciar, inclusive, ambulância e hospitalização. Essa família, essa rede de apoio, ela precisa estar desde o início, não apenas no risco médio, mas desde o início fortalecido. Essas pessoas precisam estar juntas dessa pessoa que está em situação de risco de suicídio, para que ele consiga se sentir amparado nessa situação. Esse encaminhamento precisa ser feito e precisa ser explicado para a pessoa, precisa ser marcado uma consulta, precisa esclarecer que o encaminhamento para esse profissional não significa que a responsabilidade será só do profissional. Pelo contrário, o profissional da saúde mental, ele estará para acompanhar de uma forma mais técnica a demanda que aparece. Tá? E é importante que haja um contato periódico com essa pessoa também. Então, esses recursos de rede de apoio, eles são essenciais para que a pessoa se sinta acolhida, a pessoa se sinta respeitada e a pessoa consiga, em conjunto, fazer esses enfrentamentos da vida. É importante também salientar que nós estamos vivendo, eu não posso esquecer disso, de falar sobre esse contexto que nós estamos vivendo, que é um contexto de pandemia. E dentro desse contexto, a Organização Pan-Americana de Saúde alertou toda a comunidade que a pandemia pode aumentar os riscos para o suicídio. Então, dessa importância de falar sobre esse assunto abertamente, de falar desse assunto de forma responsável, porque nós vamos lidar com questões de sofrimento de pessoas que estão em distanciamento físico, em isolamento, com incertezas, com insegurança, com medos, vários medos ligados à própria Covid, à perda
as pessoas estão passando por situações inimagináveis. Quando a gente olha para esse cenário, a gente não imagina que de tudo isso o Brasil preenche o segundo lugar como epicentro da Covid no mundo. E dentro desse lugar como epicentro do mundo, há uma necessidade que nós, profissionais da saúde mental ou profissionais da segurança ou da assistência, da educação, profissionais em geral, que a gente fique atento e nos preparemos para dar apoio a esse sofrimento psíquico, porque esse contexto de pandemia tem dificultado a realização de processos coletivos como de ritualização de luto. Então, esses efeitos desse luto, por exemplo, mal elaborado, estão associados a processos depressivos, a aumento do próprio risco do comportamento suicida. Então, é importante para todos nós, profissionais, que a gente não apenas nos preparemos para dar apoio, para oferecer acolhimento para essas pessoas em sofrimento, mas também para que a gente consiga produzir conhecimentos específicos para efetivamente para produzir conhecimentos para efetivamente acolher esses familiares, essas famílias, essas pessoas que por um acaso perderam ou estão atravessando ou estão vivenciando perdas pela Covid-19. E isso faz com que a gente abra esses espaços para que possamos falar abertamente, com responsabilidade, compromisso e ética a respeito deste fenômeno, né? A respeito deste assunto. A ideia de que o distanciamento físico e que as pessoas permaneçam conectadas ainda é uma forma de a gente pensar essas novas relações. Mas, acima de tudo, também é pensar nesses estudos recentes que estão mostrando um aumento de angústia, um aumento de ansiedade, aumento de depressão, aumento da violência doméstica, aumento inclusive de doenças entre profissionais da própria saúde, que eles estão incansavelmente trabalhando há mais de um ano. Né? Então, todo esse cenário que foi colocado para a gente e que nós estamos aí meio atordoados, inseguros, incertos e muitas vezes no sentido impotente, podem aumentar esse risco da pessoa decidir tirar a própria vida. Então, essa é a importância da gente falar, né, da gente capacitar profissionais de diversas áreas acerca do comportamento suicida, né? Mas e além disso, e dizer e ratificar que nós profissionais somos as principais ferramentas, os principais instrumentos de atuação no manejo, na identificação, na avaliação desses riscos. Então, nós precisamos estar cada dia mais preparados, sim, para para dar apoio, acolhimento, oferecer escuta profissional a essas pessoas que estão em suas dores, estão em seus lutos, estão em seus sofrimentos psíquicos. Muito obrigada.